Olá, pessoal! Eu sou Carol Negrin, professora de Biologia aqui de Estratégia Vestibulares, e essas são as 100 dicas para gabaritar Biologia. Na dica de hoje, a gente vai conversar sobre relações ecológicas ou relações entre os seres vivos. Bom, essas relações elas podem ser do tipo intraespecíficas ou interespecíficas. As intraespecíficas são aquelas que acontecem entre indivíduos da mesma espécie. Já as interespecíficas são aquelas que acontecem entre indivíduos de espécies diferentes, tá? Cada uma dessas categorias pode ser dividida em duas novas categorias. Elas podem ser relações harmônicas ou relações desarmônicas. São relações harmônicas em que não há prejuízo para nenhum dos indivíduos envolvidos na relação. Já são categorias aí, exemplos de relações desarmônicas, aquelas relações em que ao menos um dos indivíduos sai prejudicado nessa relação. Bom, vamos olhar aqui. São relações intraespecíficas harmônicas, sociedade e colônia. Intraespecíficas desarmônicas, canibalismo e competição. São exemplos de relações interespecíficas harmônicas, mutualismo, protocooperação, comensalismo e inquilinismo. Já são exemplos de interespecíficas desarmônicas, predatismo, parasitismo e competição. Aqui a gente consegue ver alguns exemplos de cada uma delas, tá legal? Na primeira linha, a gente tem as relações intraespecíficas harmônicas. Aqui a gente está vendo uma sociedade de cupins, que é uma relação de cooperação entre indivíduos da mesma espécie que estão fisicamente independentes e todos eles são beneficiados. E aqui a gente tem exemplos de relações do tipo colônia, que consiste na associação entre indivíduos da mesma espécie que ficam anatomicamente unidos entre si. Nós temos aqui os corais e aqui uma caravela portuguesa. Nessa outra linha, a gente tem um exemplo de canibalismo, em que um indivíduo se alimenta de outro da mesma espécie, e aqui a gente está vendo uma competição entre leões, uma competição intraespecífica, como, por exemplo, a disputa por uma fêmea. Na linha de baixo, terceira linha, nós temos exemplos de relações interespecíficas harmônicas. Aqui, em primeiro lugar, o mutualismo, tá? Que é uma relação ecológica na qual os indivíduos se beneficiam. Ambos eles se beneficiam e mantêm uma relação de dependência. Aqui a gente tem como exemplo os líquens. Num segundo momento, nós temos a protocooperação, em que também ambos os indivíduos se beneficiam da relação, no entanto, essas espécies elas podem viver de maneira independente, tá legal? Aqui entre a rêmora e o tubarão nós estamos vendo um exemplo de comensalismo, que consiste em uma relação na qual apenas um indivíduo se beneficia sem causar prejuízo ao outro. E temos aqui uma planta epífita mostrando uma relação aí de inquilinismo, que é uma variação do comensalismo. A planta epífita obtém benefício, já a planta que serve aí como suporte para a epífita não tem benefício nem malefício com essa relação. Aqui abaixo a gente tem um exemplo de predatismo ou predação, em que uma planta carnívora está se alimentando de um inseto. Aqui uma relação de parasitismo, tá? Que é uma relação na qual o organismo parasita vive no interior de um organismo ou sobre o corpo de outro organismo de outra espécie, então parasitando. E temos ainda a competição interespecífica, que ocorre quando indivíduos de duas espécies diferentes ocupam o mesmo nicho e por isso eles precisam competir por recursos, por espaço ou por alimento, tá bom? Então, essa foi a nossa dica de número 75, ainda vem mais por aí. Se você gostou, curta e compartilhe, a gente se vê numa próxima dica. Até lá, tchau, tchau!